Olá! Hoje a gente mergulha num episódio bem marcante da nossa história. A intentona comunista de 1935. Vamos analisar juntos as fontes que descrevem essa tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas. O cenário, bom, era o Brasil dos anos 30, né? Um país fervendo, politicamente falando. Vargas já estava no poder desde 1930, com um jeito mais autoritário, sabe? E o mundo dividido. Fascismo de um lado, comunismo do outro. Exato. E o nosso objetivo aqui é entender o que levou a essa tentativa de levante, como é que as coisas aconteceram e, principalmente, quais foram as consequências disso tudo para a política brasileira depois. Vamos olhar as origens, quem estava envolvido e o impacto que isso teve. Ok, vamos lá então. Para começar, o movimento foi liderado por gente ligada ao Partido Comunista do Brasil, o PCB, que nasceu lá em 1922, né? Ligado à Internacional Comunista. Aquela organização lá de Moscou? Isso. E também pela Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que surgiu em 35. A ANL é interessante, era uma frente bem ampla de esquerda, não era só o PCB. Tinham comunistas, claro, mas também ex-tenentes, sabe? Aqueles militares mais jovens, reformistas. Sim, dos anos 20. Isso, e outros grupos que não estavam nada satisfeitos com Vargas. E as ideias que eles defendiam eram fortes para a época, né? Luta contra imperialismo, reforma agrária, Nacionalização de empresas. não pagar dívida externa, combater o fascismo que estava crescendo aqui e na Europa. Bem direto ao ponto. E aí entra uma figura-chave, Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança, né? Ele tinha liderado a Coluna Prestes. Anos antes. Pois é, ele volta do exílio na União Soviética, mas agora já como comunista, membro do Comintern para ser o líder da ANL. E teve aquele discurso famoso dele em julho de 35, né? Todo o poder à ANL. Aquilo acendeu um alerta vermelho no governo, imagina. Com certeza. E a resposta do Vargas foi pau. Rápida. Uhum. Em 11 de julho, menos de uma semana depois, ele usou a Lei de Segurança Nacional Pra quê? para declarar a ANL ilegal. Exatamente. Jogou a aliança na clandestinidade e isso, claro, acabou acelerando os planos para uma revolta armada. E aí a coisa esquenta de verdade. O levante aconteceu em novembro de 35, mas assim, totalmente descoordenado, né? Pelo que as fontes indicam. Começou lá em Natal, Rio Grande do Norte, dia 23. É interessante isso. Lá em Natal, os militares do 21º Batalhão de Caçadores que se rebelaram chegaram a formar um governo revolucionário provisório. Foi o único governo comunista que já tivemos no Brasil, mesmo que por tão pouco tempo. Exato, durou quase nada, mas foi um fato histórico. Só que aí, no dia seguinte, 24, a rebelião estoura em Recife, com combates bem violentos lá. E só depois no Rio. Só no dia 27 que chegou no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, tentaram tomar quartéis importantes, tipo da Praia Vermelha, Campo dos Afonsos, mas não deu certo. E por que falhou tão rápido, além da descoordenação que você mencionou? Olha, a descoordenação foi fatal, né? Começar em dias diferentes deu toda a vantagem para o governo, que podia ir apagando um foco de cada vez. Entendi. As fontes também falam da falta de armas adequadas para os rebeldes. E, claro, a repressão do governo foi muito, muito forte e eficiente. Não teve aquela adesão popular ou de outras unidades militares que talvez eles esperassem. Tá. E as consequências disso tudo? O que esse levante fracassado significou na prática? As consequências foram enormes, moldaram os anos seguintes. Primeiro, o Vargas usou o episódio, assim, ao máximo para fortalecer aquele discurso anticomunista, sabe? Pintou um quadro de ameaça vermelha. Para justificar mais poder para ele mesmo. Exatamente. E isso levou a um aumento, assim, brutal da repressão. O governo decretou estado de sítio, prendeu centenas de opositores, políticos, intelectuais, gente dos sindicatos. O próprio Prestes foi preso, né? Ficou anos na cadeia. Sim, 9 anos. E a companheira dele, a Olga Benário Prestes. Uma história trágica. Ela estava grávida, era alemã, judia, foi deportada para a Alemanha nazista, morreu num campo de concentração. Tortura, exílio, virou rotina. Nossa. E ainda criaram o Tribunal de Segurança Nacional, o TSN, em 36.
Isso, um tribunal só para julgar crimes políticos. Era parte desse endurecimento. Para consolidar a perseguição. Totalmente. E se a gente liga os pontos, a intentona, mas a farsa do plano Cohen, que veio depois, Ah, o tal plano forjado. isso, que dizia que os comunistas iam tomar o poder. Tudo isso serviu como a desculpa perfeita para o Vargas dar o golpe de 1937, implantar a ditadura do Estado Novo. O argumento precisava conter o perigo comunista. E o resultado foi que a esquerda ficou desarticulada por um bom tempo. Por um longo tempo. Então fica bem claro que a intentona, mesmo sendo um fracasso militar rápido, acabou sendo um catalisador, né? Deu ao Vargas a justificativa que ele talvez quisesse para consolidar um regime autoritário e repressivo. Exatamente. E isso deixa a gente com a pergunta para pensar, né? Que vale para outros momentos da história também. Como é que o medo de um inimigo interno, seja ele real ou exagerado, até fabricado, pode ser usado politicamente? Para justificar a concentração de poder, para tirar direitos. É um ponto importante para refletir, sem dúvida.